e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais. Tem uma linha aqui. 3 meses no total, esse pouco sofrimento. Será que eu tô louca? Eu também já passo sem Ai, meu Deus. ver se aquieta o coração. Não consigo nem falar. Sair Demais. daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase minha amiga, mas eu não quero ser confusa. Então, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me... Olá, gatíssimos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana Martins e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no canal. Gente, eu pensei em milhares de formas de como começar esse vídeo. Hoje eu tô até aqui de cara lavada, porque, né, eu sou linda assim, desse jeito também. E eu pensei em várias formas de começar esse vídeo e pensei, será que eu devo gravar? Mas quando isso aconteceu comigo, né, eu procurei muito na internet. E eu pensei em não gravar, em não falar, mas enfim, acabei decidindo falar pra vocês. E hoje no meu Instagram e no meu WhatsApp eu pedi para as pessoas me mandarem sugestões de tipos de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no meu canal. E a maioria das pessoas pediram pra mim sobre gravidez, um diário de gravidez, sobre como eu contei pro Rodrigo, como eu descobri, enfim. E muitas pessoas ainda não sabem que eu perdi meu bebê. E é muito triste, gente. É muito triste. Quem passa sabe o quanto é sofrido, o quanto é doloroso. Tem gente que fala que não é a mesma coisa, não é nada, mas pra gente significa muita coisa. Pra gente que passa por isso é uma dor infinita. Eu sei que o cenário tá estranho, mas eu tô aqui sentada no chão. E eu decidi contar o meu relato pra vocês e vamos que vamos. Eu gravei tudo contando pro Rodrigo, como eu descobri, mas enfim. A minha menstruação veio um dia só, no dia 9 de novembro de 2018. Veio um dia só e eu achei muito estranho, porque veio uma coisinha bem pouquinha e eu falei, nossa, tá muito estranho isso, né? Mas eu tô tentando contar tudo do jeitinho certinho que aconteceu. Eu não tomava anticoncepcional há 1 ano já. Não que eu estava tentando há 1 ano. Eu não estava tentando, mas eu também não estava deixando de tentar. Eu sou casada há 1 ano e pouco tempo. E desde quando eu casei, eu nunca mais tomei anticoncepcional. Tomei uns 3 meses antes, né? Eu falei assim, quer saber? Vou tomar uns 3 meses antes. E depois eu vou continuar tomando, porque eu não quero engravidar na minha lua de mel, né? Enfim. E passei 1 ano inteiro sem tomar remédio e eu não engravidei. E tudo bem, né? Porque todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E quando foi no dia 9 de novembro, minha menstruação veio no dia só. Isso passou o mês, eu falei, tem alguma coisa estranha, mas não é nada demais. Passou o mês, quando foi lá pro dia 7, por aí, dia 5, sempre no início do mês a minha menstruação vinha. Em novembro veio um dia só no dia 9. E aí passou. Era pra ter vindo no dia 5 e não veio. E aí eu deixei o tempo passar. Quando foi dia 11 de dezembro, eu pensei, eu acho que eu tô grávida. Só que nisso, gente, eu já tava
agindo como grávida, sabe? Assim, é muito psicológico, né? Eu tava muito já não pegando peso, não me esforçava tanto em relação a essas coisas, porque eu sei que no início da gestação é complicado. E aí eu peguei, liguei na farmácia, pedi um teste, fiz o teste, deu a segunda linha muito fraquinha. Gente, foi a melhor sensação da minha vida, não tem como explicar isso, não tem. Eu tava na loja, eu tinha como se eu estivesse ficando louca, porque eu achava que só eu tava vendo aquela segunda linha. E aí eu fui na minha irmã olhou e falou, não, tem uma segunda linha aí, eu tô vendo, mas fica tranquila. E nisso eu já tinha contado pra minha prima que eu tava achando que eu tava grávida. E aí eu fui pra casa da minha cunhada, fomos no centro, compramos aquele Clear Blue, sabe, de grávida. Aí apareceu grávida, aí as semanas, eu falei, não, eu tô grávida mesmo, comprei um negocinho, contei pro Rodrigo, enfim, fiz tudo aquela formalidade, contei pra minha mãe, contei pra minha sogra ao mesmo tempo, foi lindo, gente. E eu me emocionei, tipo, é incrível. Gente, é um misto de emoções que você fica com medo, você fica... Ao mesmo tempo você fica muito feliz, eu me senti super realizada. Eu até me emociono porque é muito lindo ver o cuidado de Deus com a gente. Enfim, e aí, beleza. A minha avó ia passar por uma cirurgia, minha mãe contou pro meu pai, enfim, gente, contei pra todo mundo. Minha avó ia passar por uma cirurgia e todo mundo queria que eu contasse, eu queria contar pra ela primeiro. E aí eu esperei ela fazer a cirurgia, 2 dias depois eu contei pra todo mundo. Eu contei na internet que eu tava grávida. Contei pra todo mundo, vocês possam imaginar. Então todo mundo ficou sabendo da minha gravidez. Quando foi no outro dia, eu comecei a tomar uma borrinha de café e eu pesquisei na internet, era normal. Mas eu fiquei com aquele medo, aquela coisa, sabe, dentro do coração. Peguei e fui no médico, né? E no outro dia eu comecei a ter uma borrinha de café um pouquinho mais intensa. Fui no hospital, aí chegando lá no hospital, fiquei de repouso, 3 horas lá de repouso. E não teve mais sangramento. Ele falou que era super normal acontecer isso no início, que era pra mim ficar tranquilo e fazer repouso. Eu saí do hospital, entrei dentro do carro e vim pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, o sangue continuou. Era bem pouquinho, mas ele continuou. Eu peguei, liguei pra uma amiga, fui no hospital, consegui um médico particular, fui. Chegando lá, demorou, fui com a minha mãe e com o Rodrigo. Chegando lá, fiz ultrassom, vimos o bebezinho pequenininho. Eu tava de 5 semanas e quando foi... Depois ele me deu um remédio pra mim colocar lá na vagina. Comecei a usar aquele remédio, aí o sangramento parou. Fui viajar, fui pro Guarujá, era final de ano. Passou o Natal, fui pro Guarujá. No Guarujá não tive nenhum tipo de sangramento, descansei, não entrei no mar, não fiz nada. Fiquei de repouso. E aí beleza, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter sangramento de novo. E nessa que eu comecei a ter sangramento de novo, era dia 30. Dia 31 eu comecei a ter sangramento de... Não, dia 30 eu comecei a ter sangramento de novo. Não, dia 31, dia 31 eu comecei... Não, dia 30, calma. Dia 30 eu comecei a ter sangramento de novo, fui pro hospital. Chegando lá, fiquei internada, fiquei sozinha. E cheguei lá, eles fizeram um exame de toque, eu já tava com 8 semanas. E... Tava de 8 semanas, fiz exame de toque, tava tudo normal, fiz ultrassom, tava tudo normal. Quando foi no dia 31, eu comecei a ter um sangramento de novo. E eu fui pro hospital de novo, chegando lá, fiquei internada de novo, fiz ultrassom. E aí nesse outro ultrassom que eu fiz, que eu tava sozinha, Não, gente, calma. Foi no dia 31/1 que eu fui. Dia 31 que eu fui, de dezembro. Aí eu fui, não consegui ir com o meu médico e tal. E aí eu fui pro hospital, chegando lá, eu tava sozinha, fiz ultrassom, o Rodrigo não pôde ficar comigo. E aí eu vi o meu nenenzinho, ele tava perfeito. Eu tinha tido um hematoma naquela vez que eu tive o primeiro sangramento, eu tive o descolamento da placenta e um hematoma. E aí comecei a tomar remédio pro útero colar realmente. Talvez eu esteja contando meio atrapalhado, mas é que eu não consigo contar direito. E aí não tava colando, e aí nesse dia que eu fiz o ultrassom, meu bebê já tava colando de novo. Já tinha colado, já tava tudo bem. E aí eu vi o bebezinho, tudo certinho. A primeira vez que eu fui, eu só tinha visto o saquinho gestacional. Dessa vez, quando eu fui, eu já vi meu bebê.
E aí o médico falou que tava tudo bem, que não tinha mais nada, não tinha no que eu me preocupar, e essa médica me deu alta. Beleza, vim pra casa no dia 1, e aí eu fiquei de repouso, tomei remédio, voltei a tomar meu remédio de novo, aquele que eu comecei a tomar. E aí quando foi depois, eu senti um sangramento de novo, um pouquinho. E aí eu fiquei ali esperando. E aí quando foi 7 horas, eu fui lá na festa de final de ano, fui lá, fiquei um pouquinho, depois voltei pra minha casa. Isso era umas 7 horas da noite. Talvez eu esteja contando tudo embaralhado, mas é que eu não consigo contar os detalhes todos certinhos. E quando foi 7 horas da noite eu cheguei em casa, o colchão tava na sala, eu tava de repouso lá pra não poder assistir TV e ficar deitada lá. E aí eu deitada, aí eu peguei e falei, Senhor, eu vou orar. E aí eu comecei a orar, e eu falei pro Senhor que fiquei orando um tempo, e o tempo todo eu falava assim, no hospital, e desde quando eu descobri a gravidez eu sempre falava assim pro meu neném, bebê, fica bem, a mamãe tá fazendo o melhor, eu tô fazendo o melhor que a mamãe pode fazer, mas faz um esforço, fica firme aí, que eu tô firme aqui e eu vou fazer de tudo pra você ficar bem, eu vou dar sempre o meu melhor pra você. E eu falava isso o tempo todo pro neném, a mamãe tá aqui, não se preocupa, eu tô com você, a gente vai passar por essa. E eu falava sempre assim. E aí eu comecei a orar, e aí nessa oração, o Rodrigo não estava em casa, ele estava nessa festa. Comecei a orar, e eu comecei a falar pra Deus que eu colocava o meu bebê nas mãos dele. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu sabia que eu tava perdendo meu neném. Dentro de mim, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E eu orei até dar umas 11 horas da noite, das 7 às 11 horas da noite, orando. E eu entreguei meu bebê nas mãos de Deus. E aí o Rodrigo chegou, eu liguei pra ele, que eu comecei a sentir um pouco uma dor, mas eu já tava sentindo dor, tinha tanto tempo, que eu já nem conseguia mais entender que eu tava tendo contração, enfim. E aí o Rodrigo chegou, e aí a gente orou um pouco junto. E aí vocês sabem, grávida tem vontade de fazer xixi. No que eu fui fazer xixi, eu tinha colocado meu bebê nas mãos de Deus. No que eu fui fazer xixi, eu tava de absorvente, né, que eu tava sangrando. Eu levantei e o meu bebê saiu inteiro. E até hoje, quando eu lembro da cena, vem aquele choque, sabe? Aquela coisa assim. E aí meu bebê tava lá. Aí eu chamei o Rodrigo veio e falou, não é nada, não é o bebê. Eu falei, não é meu bebê, é o meu filho. Fomos pro hospital, chegou no hospital, fiquei internada de novo. E aquela noite não passava. E essa noite já deixaram o Rodrigo ficar comigo, porque o Rodrigo estava muito mais frágil. E aí era uma dor. Eu não tinha dor física, mas era uma dor dentro de mim que falava, eu tô perdendo meu filho. Eu não sou forte. Eu já tinha perdido o neném, e quando foi no outro dia de manhã, eu fiz ultrassom. E aí o médico falou assim pra mim que eu não tinha mais. Eu não tava mais grávida. Eu tinha perdido o meu neném, né? Foi muito difícil. Era uma dor que não passava nunca. Era uma dor que eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo. Sabe aquilo? Acontece com todo mundo, menos com você. E aí voltei pra casa. E aí a parte mais difícil é você voltar pra casa, eu acho, assim. Mas em nenhum momento, assim, eu perguntava pra Deus o porquê ele tinha tirado o meu bebê de mim. Eu não perguntei isso pra Deus em nenhum momento. Porque a vontade de Deus sempre é perfeita. E no meu último ultrassom que eu fiz, eu vi meu neném. E o coraçãozinho dele não dava pra ouvir, sabe? E eu só via as linhas fazendo assim, bem devagarzinho. E aí eles pediram pra mim voltar dali 7 dias fazer ultrassom de novo. Ultrassom de controle, porque meu bebê tava ótimo. E voltei pra casa, vida que segue normal. É como se
tudo aquilo que eu planejei, sabe? Foram tão poucos dias grávida, mas tão poucos dias que parecia que tinha sido uma vida inteira. Eu fiquei grávida a vida inteira, nem me imagino mais. E aí eu voltei pra casa e orei a Deus. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. E foi no dia 2 de janeiro eu perdi meu bebê desse ano. Foi muito, muito difícil. E aí eu passei 20 dias dormindo 1 hora por noite, 20 dias sem dormir. E esses 20 dias, tinha dias que eu chorava. Passava a noite inteira chorando, falando pra Deus que tudo bem Ele ter levado meu filho, mas que eu queria o meu filho, apesar de tudo, né? E aí passou os 20 dias, consegui voltar a dormir de novo, tive umas crises de pânico, eu e o Rodrigo orou, Deus me libertou, hoje eu sou feliz, hoje eu sou mãe de anjo, sou mãe de um anjo lindo, como eu falo, na hora que eu vi meu bebê assim na minha mão, eu falo assim, ele era tão lindo, mas tão lindo, sabe? E o que eu queria falar pra vocês, que Deus é fiel em tudo. Ele tem cuidado de mim, eu sei que Ele vai me dar outros filhos. Meu aborto foi completamente espontâneo. E a gente sente, tem hora que a gente sente aquele um pouco de culpa, sabe? Mas aí vem Deus, o Espírito Santo de Deus, ele me acalma. Acalma eu e o Rodrigo. Tinha noites que eu e o Rodrigo ficava chorando a noite inteira. Mas vinha o Espírito Santo de Deus, que Ele é consolador. E se você está passando por isso, ou se você passou por isso, você tem noção dessa dor, e saiba que sempre a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Sempre a vontade dele vai ser melhor. Eu não sabia como encerrar, nem como começar, como falar, como contar. O que eu queria falar é que eu tô esperando, sou mãe de anjo, sou mãe de um anjo lindo que passou pela minha vida pra mostrar o que é o amor de verdade, o que é o amor de uma mãe pelo filho, porque quando a gente vê o positivo lá, positivo. Eu fiz o de sangue também, tá, gente? Eu não falei isso aqui, mas eu fiz o de sangue no outro dia que eu descobri, deu positivo. Você já sente a mãe mais linda do mundo. Gente, eu tava me sentindo gorda, uma gorda linda, mas enfim. Deus é perfeito. Eu tive sintomas sim, quando eu comecei a sentir aqueles enjoo terrível mesmo. Aqueles enjoo, né? Terrível. O que eu queria falar é que se você perdeu seu bebê ou aconteceu qualquer coisa do tipo com você assim, confie em Deus. Ele sempre faz o melhor pra gente. Ele sabe o que é melhor. E se você tá passando por isso é porque Deus sabia que você era forte o suficiente pra passar por isso. E eu louvo a Deus porque esse bebê passou pela minha vida pra me trazer alegria. Nossa, que estranho isso que você tá falando. Sim, ele me trouxe alegria. E esse bebê me trouxe renovo, me trouxe forças, me trouxe alegria. E eu sei que logo, logo Deus vai me dar o meu bebê arco-íris. E tenha fé que Deus é perfeito. E eu tô contando isso pra vocês porque a maioria das pessoas não sabia que eu perdi meu bebê. Mas, se Deus quiser, logo, logo eu vou ser mãe de novo. Eu já sou mãe, né? Mas eu vou ter um bebê de novo. E se você tá passando por isso, que eu posso te dizer é que Deus te ama, Jesus te ama. E não deixe de sofrer. Sofra mesmo, sofra a sua dor. Passe por isso. E eu tenho fé que você vai passar por isso. E eu percebi que isso é muito comum. Isso é muito comum. Por mais que as pessoas falem que isso é super comum, você fala, eu não acredito que isso é super comum, mas aí você vai ver, isso é muito mais comum do que você imagina. E creia que Deus vai te abençoar. Eu tinha uns problemas no meu útero, enfim. Um dia eu venho aqui, conto todo o meu testemunho pra vocês, inteirinho. Só queria dizer pra vocês que esse ano vai ter muitos vídeos no canal, vem muitas novidades por aí, sobre o meu bebê. Deus é fiel na minha vida. Eu não sei como terminar esse vídeo, eu só sei dizer que Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é perfeito. E eu amo demais a Deus, demais. E dizer
Fica com Deus, Deus abençoe vocês, abençoe todas as mães de anjos. E saibam que vocês vão passar por isso, que virão filhos, que Deus te darão filhos. E um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom?